Alô, alô, meus amigos do Feltro. Eu sou Juliano Maisano e esse é mais um Super Poker aqui no Band Esportes. No programa de hoje, vocês vão ver uma matéria com a dona Doquinha, uma bisavó que joga pôquer há mais de 70 anos. As piores da semana. Consultamos o significado místico das cartas de baralho. Mais um episódio de Everything Poker. E uma entrevista com Carlos Mavica, diretamente do Rio de Janeiro. Bom, antes da gente começar, eu vou mostrar esse boné aqui. Quem quiser ganhar esse boné da River Style, é um boné muito legal, escrito All-In, vende lá na loja da River, que aparece em toda a etapa do BSOP, do LAPT e os maiores torneios do Brasil. Quem quiser ganhar aqui do nosso programa, tem que responder a seguinte pergunta. Qual o nome do jogador brasileiro que obteve o melhor resultado em um torneio da World Series of Poker em Las Vegas o ano passado, em 2012? Vou dar uma dica, ele ficou em segundo lugar, ele chegou até o heads up, ficou em segundo lugar. Qual o nome desse jogador? Você tem que mandar para alvivo@bandesportes.com.br ou entrar no nosso site bandesportes.com.br, em contato ou fale conosco, preencher os seus dados e enviar a resposta com o nome desse jogador. A gente vai sortear um boné entre todos que acertarem a resposta. Vamos já para o quadro Piores da Semana. É um quadro que ocorre toda semana no site www.tvpokerpro.com e ele é narrado pelo Vitão e editado pelo Rodrigo Maia, que recebem essas bad beats, né, online, que os jogadores mandam para eles e mostram aqui pra gente, contando com muito humor aí, um pouco da desgraça aí dos jogadores. Vamos conferir então o episódio desse Piores da Semana. Vamos lá, meu povo, Piores da Semana número 21, começando em alto astral, olha só. Quem temos aí? Poker Magic com seu par de 5. Par de 5, par de cachorrinho, coisa linda, hein? Coisa linda, olha só, um rei de 450, subiu a temperatura, call. Eu dou call com par. Aí o jogador vai ao in, estragou a festa, e o outro vai ao in também, estragou mais ainda, tudo sem noção, tudo Joselitos, Poker Team, outro ao in, né? Aí virou festa, né? Virou festa da música popular brasileira, all in, todo mundo all in. All in, todo mundo all in. All in, todo mundo all in. E o Poker Magic faz o quê? Fold, né? Par de 5 é ruim mesmo. Olha só, atenção quem vai ganhar. No 4 e 5 já fica nuts no flop, né? Coisa linda de meu Deus. E o Ás e 10 ganha um side pot ali. Será que ganha? Será que não ganha? Ganhou, olha só. 4 e 5 e Ás e 10. E detalhe pro par de dama que nem pódio pegou, né? Tava lá com um par de dama, tinha o par de rei só melhor, mas não ficou nem no pódio, não pegou nem medalha de bronze. É uma barbaridade o que acontece nesse poker, hein? Par de dama ficou na 4ª colocação. E o rei ganhou medalha de bronze só também, né? É uma barbaridade o que acontece nesse poker, hein? Que horror, meu povo. Catucando e seguindo, Piores da Semana 21, coisa linda, hein? Olha só, temos uma mão aí, blinds 350, 700, Diego Nunes. Olha só, meu amigo Diego Nunes, primo do Antônio Nunes da All-In, né? Tá com um pouco mais de 10 blinds com dama-dama. É fácil, é mole, é lindo. Olha só o que vai acontecer. Vai tomar? Tomou call. Tomou call de Ás e 9. Aí ele trinca no flop, bate um Ás no turn e uma porção de Ás no river para matar. Quadrou, cara, quadrou, hein? É fácil, é mole, é lindo. Que coisa, Diegão. Pegaram você, hein? Achou que tinha trincado, que a vida tava mansa, que ia resolver os problemas, né? Fizeram uma quadra de Ás pela frente. Mas sobrou com ficha ainda, né? Vamos que vamos. A esperança é a última que morre. Hoje é dia de bad beat com Arturo 530. 530 parece que foi só testemunha, né? Será que foi testemunha ocular dessa barbaridade que vai acontecer? Vamos lá. Rei 180 o TG mais um 180, depois 420, call de 420, mais um call de 420, todo mundo vai, quem vai tem promocinha, moça bonita não paga mais também, não leva call, né? Já atingimos aí a marca de 5 jogadores nessa mão, 10, 7, 5, o Arthur foi só testemunha mesmo. Olha só, check. Vamos lá, betou 180. O cara que beta 180 num pote de 2.265 merece a excomunhão pelo Papa Francisco, né? Aí, olha só, 840, 1.500, all-in, agora ele folda, né? Eu sou malandro, foldei.
Chato pra caralho. Vamos lá. Olha só, o win triplo na tela da TV Poker Pro. Um abre trinca de 5, outro trinca de 10, outro dama, tá em fase boa. Um 5 no river. Um 5 no river para quadrar. Olha só. Que coisa maligna, um 5 no river, que beleza, o cara do 10-10, hein, o cara do 10-10, eu vou te contar, viu, mas quem foi eliminado mesmo foi só a dama, né, dama mostrando uma fase muito boa aí das meninas, né, quadra de 5 no river, full de 10 e par de dama, não fez nada não, fez absolutamente nada, terceiro lugar. Muito bem, seguindo o jogo... Temos aqui Diogo 37, sócio aqui do Domingão. Ô, louco, bicho, essa fera aí do Roche Dali para o mundo, lá de Osasco. Diogo 37 catucou, hein? Diogo 37 catucou com quem? Dama de novo, hein? Good enough with queens, ele falou, né? Ele que fala muitos termos em inglês. Não fala nada, né? Olha só, o jogador da win, ele vai win por cima, o jogador 5 cai para pensativa, mas abraça. O Pipoca abraçou. Olha só que beleza, quádruplo all-in, trincou na dama, é hoje, hein? É hoje, Diogão, não. Não é hoje, o cara quadrou, cara. Que é isso, Diogo? Ô, Diogo! Ô, Diogo! Que é isso, tem que tomar providência contra o negócio dele, tem que reclamar no Procon. Que isso, trincou na dama, não perde mais, e perdeu. Coisa triste, viu? Diogo vai se benzer aí em Osasco, vai. Pelo amor de Deus, não pode perder uma mão dessa. Olha só, meu amigo Gui PSF, o Guilherme Oliver, saiu com um rei, hein? Que beleza, tá aí. Rei, hein? Com um pouco mais de 10 blinds aí, né? Coisa linda ver um rei. Galera dando limpo, outro da raise, né? Ele falou, é agora que eu faço a feira de domingo, né? E ele só dá call, ô Guilherme, tem que ir com tudo, meu povo. Aí, ó, aí instiga o jogador a dar call ali, o jogador 3, e aí a tragédia se desenha. Agora dá all-in, né? Agora fala, o flop foi bom, dei all-in, um call, 2 calls, e agora vamos ver o que acontece. Dame 6, preste atenção no Dame 6, atenção Brasil, olha que beleza, hein? Um rei para lá, um rei para cá, e os dois perderam para um Dame 6, macho esse Dame 6, viu? Vou te contar, apesar de ter uma dama ali, muito macho, ele já tem dama, né? Faltava só um 6, e veio. Parabéns para os dois reis aí, que dividiram a segunda colocação. Muito bem, senhoras e senhores, piores da semana vai aos primórdios do Poker Brasileiro em Fortaleza 2007. Jorge Breda, esse que você está vendo aí, e Rick Tack, que você vê ali, olha só o Rick Tack, que beleza, soltando fumaça pelas ventas, né? Isso aí em Fortaleza 2007, joguei esse torneio, viu? O Vitão jogou esse torneio. O que vai acontecer nessa mão, né? Vai acontecer, claro, uma mão aí, né? Você vê que um jogador tem ás e dama, o nosso Jorge Breda tem dama. O que vai acontecer agora? Para tudo! O Brasil vai parar. Volta a fita e você vai ver o Breda falando que o Rick Tack é baralhão, né? Ele acerta a leitura. Ele fala, olha, quer dizer, não é que ele acerta, né? Ele fala, olha, ás e dama você não tem, senão você é muito baralhão. Solta aí, deixa os caras falar, depois eu falo. Vai você, vai, volta de novo. Põe na tela. É isso aí, vai. Vamos que vamos. 12.400, o código. Ás de rei, você vai me voltar ao win pré-flop. Pote 12.400. Você não vai esperar bater o ar. Vai pedir no tempo. Ás para baixo, você tá mega baralhando, dando um call pré-flop. Portanto, eu acho que eu estou ganhando. Apago. Presidência qual? Sou eu baralhão. Ás e dama do... Realmente, sou eu baralhão. Dama... Sensacional. No Breda. Vamos para o turn. Bela baralhão. Bela baralhão. Ai! Sem ais. Sem ais. Por favor. Breda, trinca. Justiça seja feita. Juliana. River. Aí sim, tio. Aí sim. Volta lá agora. Agora volta lá, olha só. Veja você que ele faz o review da mão, né, Jorge Breda, grande Jorge Breda, campeão do BPT, campeão do BSOP, grande figura do poker aí, ele que é lá de Vila Velha, torce para o tricolor carioca, e o Rick Tack está aí, né, que torce para o tricolor paulista, tá sumido, hein, Rick Tack. O Breda faz a leitura, fala, olha, ás e rei você não tem, ás e dama o senhor seria muito baralhão, né, é o famoso, olha lá, o senhor é baralhão, então, né, acusações, começa a troca de acusações, o senhor é baralhão, né, bela baralhada, canalha, me baralhou, né? O Breda mostra aí suas damas, achou que era bom, né? Acontece muitas vezes. E aí bate uma dama. Olha só. Ai, ele fala, né? Parece
o mexicano, ai, ai, ai. E aí ele pede, olha, sem a justiça, ele fez uma mão cheia, né, de contornos, foi pro pessoal a mão, né, e o Breda ganhou a mão. Piores da Semana Live se despede, revivendo grandes momentos do poker brasileiro. Tchau, tchau, meu povo, até a próxima. O programa da semana traz também algumas matérias que fizemos durante uma viagem nossa ao Rio de Janeiro. O Super Poker esteve lá conferindo e conversando com vários jogadores e fizemos algumas matérias lá para saber como que anda o poker no Rio de Janeiro. Uma das novidades e curiosidades que a gente encontrou é a Dona Doquinha. Ela tem 97 anos e joga poker desde adolescente. Vamos conhecer então a Dona Doquinha e o que ela tem a dizer sobre o poker. Maria de Lourdes Paim dos Santos. Vou fazer 98 agora, dia 8 de julho. Eu jogo de brincadeira desde a idade de 8 anos. Na maioridade eu comecei a jogar aos 18 anos. Jogando na casa da minha sogra, que todos jogavam, né? Meus cunhados e tudo. Joguei até na véspera da minha filha nascer. Eu aprendi com meu pai, vendo ele jogar, né? Então aprendia, mas aí jogar dinheiro mesmo, só fui jogar lá para os 18 anos. E jogava em clube? Não, nessa época eu não jogava no clube, só jogava em casa de família, parentes, amigos, nós jogávamos. Você tinha uma comunidade grande de jogadores? Tinha. Naquela época tinha. A família era muito grande. Agora, os meus parceiros antigos já todos morreram. Tem novos parceiros? Agora são os novos. Os novos também, a turma são quantas pessoas? Não, os novos são mais moços do que eu, né? Na base de 70, 60 anos, no máximo 80 anos. É tranca. Biriba. Mas só poker, só essas 3 coisas. O poker é o favorito? É, o poker que eu jogo mais, né? Jogo às terças, sexta, sábado e domingo. 4 dias. De pôquer. Eu só tenho descanso segunda-feira. Porque os outros dias ela joga tranca. Hoje é que é o dia de... hoje é dia de descanso. Eu acho que é mais uma diversão, né? Porque da minha idade agora, não saio muito, né? Só saio mesmo para jogar. A senhora acha que ajuda como um exercício mental? Eu acho que ajuda muito, né? Porque a pessoa pensa também, porque poker também tem que pensar, saber como os outros jogam. Só no olhar a gente conhece se ele está com jogo ou sem jogo. No poker a gente tem que conhecer os parceiros. E jogam em quantas pessoas em geral? Geralmente é 5 ou 6. O ideal é 5. Mas quando a gente joga de 6, o sexto não dá as cartas e não joga. Entendeu? Pra mesa sempre ter 5. Sempre ter 5. Porque como todo mundo gosta de jogar, a gente aí faz essa deferência. E por quantas horas vocês costumam jogar? Das 2 até as 7. Bastante. Não, mas o outro foi até mais. Não, mas isso não, isso é uma vez ou outra. Mas o normal é das 2 às 7. Todos os dias, mesmo segunda. Começa às 2, acaba às vezes acaba às 7h10, às vezes 7h30, isso depende, né? Nessa passagem de jogo, quando eu joguei com um senhor engenheiro, ele estava com fulano de ás e eu estava com um par de 6. Aí ele começou a apostar e eu dobrei. Ele apostava e eu dobrava. Até que ele desistiu e eu ganhei com um par de 6. Foi o blefe maior que eu tive.
Eu fiz o Royal, depois eu fiz na comemoração você fez um for. Agora depois passou eu fiz o Street. Na mesma noite? Não, na mesma noite que eu fiz isso. Nossa, é uma Mas aula. E a senhora sempre porque jogando todo dia acontece. Claro. Tem que prestar atenção, né? Na fisionomia de cada um, porque até a maneira de chorar, a maneira do parceiro pegar a carta, a pessoa já conhece. Já conhecendo os parceiros, já sabe se já ele tá sei, com o jogo. já está com o jogo, eu nem vou. Eu tenho a impressão que o jogo ajuda sempre, né? É que a pessoa a mentalidade vai né, superando, né? Vai vendo, ela vai não esquecendo. Aqui em casa, quem lembra das coisas é mais ela do que eu. Bom, genial, né? Conversa aí com a dona Doquinha, muito curioso e esperamos que todos vocês também cheguem até a idade dela jogando pôquer aí até os 100 anos quase. A gente vai para um intervalo rapidinho e volta já já com mais Super Pôquer aqui no Band Esportes. E agora a gente vai ver mais uma matéria gravada lá no Rio de Janeiro. Mas antes eu vou fazer uma pergunta para vocês. Quando você está recebendo suas cartas, você prefere olhar um Ás ou um 9? E se for de copas, então? Pois é, vamos descobrir por que o 9 de copas é importante e qual o significado, né, místico das cartas do baralho e dos naipes também, nessa conversa que tivemos lá no Rio de Janeiro. Das cartas aproximadamente há uns 10 anos, mas eu venho dentro desse estudo da parte esotérica há mais ou menos uns 20 anos. E aí dentro desse caminho as cartas acabaram chegando no meu destino, vamos dizer assim, né? Chegando nas minhas mãos. E aí eu fiz todo um estudo e um aprofundamento em relação tanto a outras cartomancias como ao baralho de cartas de jogar. O baralho que eu uso para jogar é um baralho comum, é um baralho desses que a gente consegue comprar. O meu baralho de trabalho é esse aqui. E ele tem alguma coisa de especial, diferente dos... Não, é um baralho comum, a única coisa de diferente é que eu escrevi nas cartas. Eu trouxe eu coloquei os significados aqui que tornam a leitura interessante, até porque de vez em quando eu também dou curso, e aí eu aproveito e, em vez de usar um papel na mesa, eu já tenho as cartas escritas. Isso facilita um pouquinho na hora de ensinar. Então, o baralho é aberto com uma pergunta. Ou, às vezes, também a gente abre o baralho sem pergunta nenhuma, deixa que o próprio baralho conte uma história. Eu gosto muito de fazer isso. Até porque, quando você pega, às vezes, um consulente que tem alguma dúvida em relação à cartomancia, será que aquilo funciona? Será que aquilo realmente acontece? Aquilo é de verdade? Então, você pega um baralho, abre ele às cegas e o baralho conta uma história. E é interessante, porque aquela história tem a ver com a vida da pessoa. Então, dá mais credibilidade para aquelas pessoas que ainda não confiam. Mas, normalmente, quando um consulente vem a um espaço onde o cartomante abre as suas cartas, ele já acredita naquilo. Ele vem em busca de alguma resposta. Que, aliás, o ser humano está sempre buscando alguma coisa. É muita responsabilidade quando você abre um jogo. Na verdade, você está abrindo o livro da vida da pessoa. Então, existem outras coisas que estão incluídas aí, como ética, né, respeito, sigilo sobre aquilo que você está lendo para a vida da pessoa. Dependendo da energia que a pessoa está naquele dia, o foco dela, né, da concentração, ou até da energia que ela está colocando naquele jogo, você acha que isso pode influenciar nas cartas que ela tira e essas cartas podem influenciar naquele dia de jogo? Eu acredito que sim, Patrícia.
Eu acho que sim. Mas assim, eu estive pensando qual seria o ponto de interseção, onde é que a gente encontraria alguma relação entre a cartomancia, essa prática oracular, e o próprio jogo. Então, eu acredito que são coisas onde a gente encontra semelhança, que é no foco, porque o jogo, seja a cartomancia ou o pôquer, você precisa de foco. Você também precisa de raciocínio, porque não basta você conhecer. Existe alguma metodologia que eu acredito que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo. Tanto quem abre uma carta como quem joga. Não é isso? E também alguma coisa que foge ao nosso controle. Eu sei que as pessoas gostam de ter controle sobre tudo. É muito confortável a gente achar que a gente é dono do nosso destino, que tudo conspira, né, quando você faz tudo certo. Mas existe um fator que foge ao nosso controle, que de fato você pode chamar de sorte, destino, acaso, mas tem dias que parece que são mais propícios para a gente. Eu acredito que o que faz esse dia ficar mais propício é você se colocar disponível para aquilo e acreditar. Porque você não pode... Como é que a gente vai para um empreendimento desse, para uma empreitada dessa, sem acreditar? Então tem que estar preparado. Tem que estar bastante preparado e disponível para aquilo. Aí sim, eu acredito que pode ser que em algum momento uma energia qualquer que a gente não precisa nem colocar um nome nela, ela tenha uma influência e vá, né, trazer para a gente uma resposta boa. A gente faz uma leitura usando também desses artifícios, que são o foco, o método e a intuição. Eu acho que dentro de uma mesa de jogo também, eu acredito que essas questões elas apareçam, né? Você poderia mostrar pra gente o que significa, qual é a função de cada naipe das cartas? Tá bom, vamos lá. Bom, primeiro o naipe de espadas, que é um naipe que fala do elemento ar. Então, é o naipe mais difícil dentro da cartomancia, com o baralho de cartas de jogar, porque ele fala justamente dos nossos problemas. Ele fala do nosso mental, e o mental de cada um de nós não é uma coisa simples, não é? Normalmente a nossa cabeça é onde os problemas acontecem, a gente pensa muito. Depois a gente tem o naipe de paus, que ele representa o elemento fogo, que também traz um desafio. Não é um desafio kármico, mas é um desafio que, vamos dizer assim, exige da gente algum tipo de esforço. Então, é um naipe que exige que você não fique de braços cruzados esperando que aquilo aconteça. Você precisa realizar alguma coisa. Depois, a gente tem o naipe de copas, que fala das nossas emoções, de tudo aquilo que diz respeito à afetividade, aos nossos desejos, nossos sonhos, tudo aquilo que está ligado à parte afetiva, familiar, amorosa. E, finalmente, que está ligado ao elemento água. E, finalmente, o naipe de ouros, que está ligado ao elemento terra, que são as nossas conquistas, as nossas grandes aquisições, vamos dizer assim, o sucesso, a fortuna, o dinheiro mesmo. E também a nossa energia psíquica, aquilo que a gente precisa conhecer para poder trazer como um elemento de força, que é a força de atração. Você pode me mostrar uma carta que seja uma carta forte e boa? A melhor carta do baralho, que é essa aqui. Aliás, nós temos duas cartas muito boas. Essa carta que é o 3 de copas, que representa um pequeno desejo. Então, é como se você tivesse, assim, já num momento onde é possível você ter alguma realização. Agora, esse 9 de copas, ele representa o grande desejo. Mesmo que todas as cartas estejam muito desfavoráveis, essa carta me diz o seguinte: olha, mesmo que as coisas estejam difíceis, essa realização você vai alcançar. Porque esse 9, ele promete essa grande realização. É uma carta também bastante mágica. Ela tem um poder de magia. Então, quando a gente tem uma coisa que a gente gostaria muito que ela se realizasse, é uma coisa que a gente pode fazer: pegar essa cartinha, escrever o seu pedido na cartinha, colocá-la na sua carteira, levar com você, porque o universo está sempre atento àquilo que a gente está buscando. Então, em algum momento, pode ser
que você tem essa surpresa, né? Que outra carta a gente teria que seria bacana para um pedido e guardar na carteira? Patrícia, uma pessoa que queira muito alcançar o sucesso, vamos dizer assim, uma pessoa que está buscando, está se empenhando nessa realização, né? Uma carta interessante é o 10 de ouros, que é uma carta que está ligada a esse naipe, que é um naipe de bastante prosperidade. E vamos pensar o seguinte, prosperidade é uma coisa que ultrapassa o dinheiro. Não é? A prosperidade, ela fala de uma grande realização. Então, quando a gente tem alguma coisa importante para realizar, né, um objetivo para ser alcançado, onde a gente precisa dessa energia, essa é uma carta interessante. A gente pode escrever o nosso pedido na carta e olhar, mas agora não adianta só escrever, a gente tem que escrever e na hora que estiver escrevendo, a gente realmente colocar toda a nossa energia ali. Porque a magia acontece assim, é a nossa vontade em ação. Aproveitando que a gente está falando sobre o significado, vamos analisar alguns pares que podem sair numa mão de pôquer, como um as de copas e um as de ouros? Essa é uma combinação também muito boa dentro da cartomancia, porque você tem duas cartas que são vermelhas. As cartas vermelhas sempre são positivas, então a gente vai depender qual que saiu primeiro. Não é? Se saiu a carta de ouro primeiro e seguida da carta de copas, a gente vai ter uma realização, um empreendimento que se inicia com uma grande satisfação. E se ao contrário, não é? Se primeiro a gente tira a carta de copas e depois tira a carta de ouros, a gente vai falar de um momento onde a nossa emoção está comprometida e isso vai trazer um grande sucesso da nossa vida, uma grande prosperidade, uma grande realização. Vamos agora, né, falar de uma mão que não seja tão boa para o pôquer, ver como é que ela seria dentro de um jogo divinatório, por exemplo. Vamos ver o que é. Então, por exemplo, digamos que a gente tirasse 3 de espadas e a carta seguinte fosse 8 de copas. Então, eu diria o seguinte, ela começa com um grau de dificuldade, talvez algum tipo de conflito, alguma situação que seja um pouco difícil, porque a gente está falando do naipe de espadas, mas em seguida a gente tem alguma coisa que progride para uma situação melhor, porque o 8 de copas, ele pertence a um naipe que traz uma energia positiva para o jogo. Então a gente poderia dizer que, olhando pela ótica da cartomancia, uma mão que não é muito boa, que é mais difícil no jogo de pôquer, pode significar uma oportunidade dentro de um jogo? Pode significar uma oportunidade, principalmente de reflexão, não é? Porque a tendência de algumas pessoas, não de todas, mas de algumas pessoas, é quando enfrentam um problema, ela se paralisa. E quando você abre um jogo e vê que existe uma saída, de repente essa saída pode servir como um estímulo para você não parar no problema e não ficar ali parado, né? Buscar uma saída positiva. Então, problemas todos nós vamos enfrentar. Agora, como a gente vai enfrentar o problema e vai buscar a melhor solução dentro dos problemas, é que traz para a gente uma qualidade de vida melhor. Bom, aí a gente ouviu um pouco mais uma corrente aí, né, que diz sobre o significado aí oculto de cada carta, de cada naipe. E agora a gente vai para mais um intervalo rapidinho e volta já já, com mais Super Pôquer e uma entrevista com Carlos Mavica. Estamos de volta e agora é hora de mais um episódio de Everything Poker, aquele tutorial do PokerStars.net que traz muita dica importante para você que está começando a aprender a jogar o Texas Hold'em e até para quem já conhece e precisa de algo mais intermediário, né? Aquelas dicas aí para dar aquele passo além. Então é isso aí, mais um episódio Everything Poker. Saiba o que ainda vem pela frente, vamos analisar as apostas agora com mais detalhes, prestando muita atenção no tamanho das apostas que você faz. O Daniel Negreanu vai nos mostrar como. Esse é o maior jogo de cartas do planeta, senhoras e senhores, e nós vamos aprender tudo juntos. Agora que você já sabe as razões para apostar, é hora de ir mais fundo no assunto e descobrir como é fundamental o tamanho de sua aposta. Vamos para mais um dos nossos tutoriais.
O tamanho de uma aposta sempre é medido de acordo com o tamanho do pote. Uma aposta de $1 pode ser grande em um jogo com os amigos e uma aposta de $1.000 pode ser pequena em um jogo high stakes. Hoje vamos dar uma pequena ideia. Uma aposta de metade do pote é considerada pequena. Uma aposta de 2/3 a 3/4 do pote é o padrão médio. Qualquer aposta maior do que isso é considerada uma aposta grande. O tamanho da aposta é quase tão importante quanto a própria decisão de apostar. Então vamos falar sobre quais apostas usar e quando elas devem ser utilizadas. A continuation bet ou c-bet é a aposta feita no flop pelo agressor pré-flop. Se você deixar suas c-bets no mesmo tamanho, tendo uma boa mão ou não, seu oponente vai ter uma decisão difícil para saber se você está blefando ou se tem uma mão de verdade. Apostas pequenas são comuns em mesas desconectadas, já que é difícil seu oponente ter draws. Isso elimina uma das mais importantes razões para apostas grandes. Você está na mesma situação no river, seja na frente ou não. Uma aposta pequena é suficiente para lhe dar a informação necessária. Se o seu oponente der raise, é provável que ele está ganhando de você e você pode dar fold sem perder muitas fichas. Uma aposta pequena também funciona como value bet, que é a aposta no river colocada com o propósito de receber call de uma mão pior. Se a aposta for pequena o suficiente, seu adversário pode dar call por achar que está pagando com um bom preço. Agora vamos olhar algumas apostas online para ilustrar quantas apostas grandes devem ser utilizadas. Antes do flop, as apostas estão muito maiores comparadas com o restante da mão. É diferente porque o raise mínimo deve ser pelo menos 2 vezes o big blind. Nesse caso, os blinds já estão em 100, 200, então a aposta mínima deve ser 400, o que já é mais do que o total do pote. Uma boa hora para se fazer uma aposta grande é quando existem muitos draws possíveis na mesa, ainda mais se você tiver vários oponentes e uma mão forte. Por exemplo, se você tiver os 2 pares maiores em uma mesa com as de espadas, 10 de paus, 9 de paus com 3 oponentes, é uma hora perfeita para apostar grande. A maioria das vezes, um jogador que estiver na pedida de uma carta vai dar fold. Outras oportunidades para colocar uma aposta grande acontece quando você tem uma mão muito forte ou está blefando. Aqui você tem a melhor mão possível, uma sequência de 10 a As. Seu oponente tem o segundo par com As como kicker. Com uma aposta grande aqui, você vai mostrar que pode ter uma mão grande ou absolutamente nada. De qualquer forma, você está colocando pressão no seu adversário e forçando ele a tomar uma grande decisão. Agora que você já sabe quando utilizar apostas pequenas e grandes, existem aqui outras situações, apostas de tamanho médio. Agora você sabe quando fazer apostas pequenas, médias ou grandes. Adivinhe, você está pronto. Bom, existe mais uma coisa que você precisa saber. Um problema comum no poker acontece quando as pessoas fazem a aposta errada por engano, seja apertando o botão errado online ou colocando as fichas incorretas do poker ao vivo. E aqui está um exemplo disso. Nessa mão da primeira temporada do UK-IPT, o Gilles Augustus fez um raise pré-flop para 800 com 9 e 10 suited. Max Silver cometeu um erro grave. Com modestos valete 8, ele pretendia dar um raise padrão, mas colocou a ficha errada e deu re-raise para 4.250. Para piorar a situação, Femi Fakinli tinha um par de ases e deu outro raise para 10.025. Augusto jogou fora a sua mão, mas Silver tem uma decisão terrível. Sua mão é ruim, mas ele já investiu 4.250 no pote. Achamos que ele deveria considerar a mão um erro a esse ponto, mas com tantas fichas investidas ele dá call e agora vai jogar um pote enorme fora de posição sem nada na mão. O flop traz um 8 dando um par a Silver, mas francamente poucas coisas podem salvar Silver nessa situação. Fakinli faz um continuation bet padrão e agora Silver joga as cartas fora percebendo que está perdendo. O que ele deveria ter feito era ter anunciado seu raise total antes de colocar as fichas no centro. Sempre anuncie a sua ação antes de agir, pessoal. Isso pode economizar muitas fichas e poupar você de um vexame. Tudo bem até agora? Já aprendeu todas as gírias? Aqui estão mais alguns termos para apostas específicas que você precisa adicionar ao seu arsenal. Blocker bet. Um blocking bet é uma aposta pequena no river quando você está fora de posição. É feita para impedir o seu oponente de apostar. Vamos dizer que existam 1.000 no pote e você tem uma mão marginal com o melhor par com um kicker fraco.
Se você der check, seu oponente vai fazer uma aposta padrão ou mesmo uma aposta grande, você vai ter uma situação difícil e provavelmente vai jogar fora suas cartas. Se você fizer a primeira aposta como, por exemplo, 350, seu oponente vai ficar sabendo que você tem uma mão e provavelmente vai dar call se tiver alguma coisa. Se seu oponente estiver blefando sua pequena blocking bet, deixa seu adversário saber que você tem um jogo e o problema passa para eles. Se eles decidirem seguir blefando, então vão precisar apostar bastante para forçar você a jogar fora sua mão. Isso geralmente vai impedir que eles tentem, já que tem medo de tomar call. Eles desistem do blefe e você ganha a mão. Ele só vai dar raise se tiver uma boa mão de verdade. Um overbet é uma aposta maior do que o valor total do pot. São apostas usadas para confundir o oponente e geralmente significam que a pessoa que fez a aposta está muito forte ou que ela não possui nada. É uma jogada um pouco avançada, então tenha cuidado quando for tentar, porque você vai arriscar muitas fichas. Um overbet é geralmente quando você precisa... Às vezes é melhor colocar todas as fichas. Vamos supor que o pote tem 3.000 e você tem 4.000 sobrando. Talvez você devesse apostar cerca de 1.800 nessa situação se os stacks fossem maiores. Mas como sua pilha de fichas é 4.000, geralmente é melhor ir ao win, mesmo que isso deixe a aposta um pouco grande. Underbet. Uma underbet é a aposta relativamente pequena em relação ao tamanho do pote. É usada exatamente para extrair valor de outra pessoa, que deve ter uma mão relativamente fraca. Blank. O blank é um termo utilizado para designar uma carta comunitária que parece não ter ajudado a melhorar o jogo de ninguém. São muito legais esses episódios aí do Everything Poker, né? Se você quiser assistir todos eles na íntegra em português, é só entrar no site www.everythingpoker.com. Agora a gente vai para uma entrevista que a gente gravou lá no Rio de Janeiro com o Carlos Mavica. Ele já foi campeão estadual, escreveu livros e é aí um dos jogadores mais conhecidos aí da cidade do Rio de Janeiro. Vamos conferir como que foi esse bate-papo. O porquê do meu apelido Mavica é que quando eu comecei a jogar online, eu estava buscando um nick e tinha um personagem que se chamava Maverick, que era um personagem que jogava cartas, e o meu nome é Carlos, então acabou misturando Maverick com Carlos e acabou ficando Mavica. E aí quando eu passei a jogar ao vivo, o pessoal já me conhecia do online e acabou ficando Mavica, que hoje já está integrado praticamente ao meu nome. Comecei a jogar poker assim como a maioria dos amigos começa a jogar, assim, aquele home game, jogo caseiro. Então a gente começou a assistir ao Christian Cruel, ensinar a jogar, então eu comecei a gostar, comecei a me dedicar e falei, poxa, eu vou estudar isso para ver até onde eu chego. E aí daí foi um trampolim para o que foi vindo. Pô, é muito engraçado que quando a gente olha para trás e vê tudo que a gente já passou, os torneios eram aqueles torneios em que todo mundo fumava na mesa, não tinha dealer, não tinha... As próprias pessoas davam as cartas, sabe? Você entrava naquele ambiente todo esfumaçado, era totalmente diferente. As pessoas mostravam as cartas umas para as outras. Hoje em dia é tudo profissional, com dealer, era proibido fumar, é uma coisa muito mais profissional. Eu nunca pensei, vou escrever um livro de pôquer, mas eu sou formado em jornalismo, então sempre tive uma paixão por escrever. E a partir daí eu comecei a escrever um blog, e aí eu li tantos livros, sei lá, mais de 50 livros de pôquer, estudei tanto, e as pessoas sempre me perguntavam, Mavica, sobre isso, sobre essa situação, e eu começava a escrever para as pessoas, no blog e tudo, até que chegou um dia uma editora e me perguntou, você tem interesse de escrever um livro? Eu falei, vamos embora. E aí eu escrevi A Essência do Texas Hold'em, que foi o primeiro livro, exclusivo para torneio de pôquer, um nível intermediário, e agora escrevi um livro para iniciantes, para Omaha. Em alguns momentos é coisa de inspiração, chega uma ideia ou uma situação que eu vi num torneio, eu falo, pô, isso aí seria legal para o livro. Eu ia lá, anotava no meu celular, tomava nota, ia fazendo. Agora, quando eu sentava para escrever, eu pegava todas essas notas mentais que eu tive antes e aí falava, vou escrever aqui durante 3 horas e vou me dedicar ao projeto. E aí foram 6 meses da criação do primeiro livro.
Rio, que foi o berço do pôquer no Brasil, né, com o Christian e o Raul, teve um primeiro boom. Depois ele meio que se apagou, que ele meio que ficou fora do cenário nacional, ele ficou um pouco afastado. E nos últimos anos ele vem voltando, tem grandes jogadores reaparecendo aí. Quanto à relação à organização aqui no Rio de Janeiro, eu acho que está no mesmo padrão dos torneios nacionais. Você pega o campeonato estadual, o CCTH, está no mesmo padrão de um BSOP, sabe? Com o Flor, com o Dilha, tudo super organizado. Acho que o RPT, eu acho que não foge em nada dos torneios nacionais, de um BSOP. Em relação a esse convite que eu tive para ser o capitão da seleção carioca, o presidente, o Dé, me ofereceu esse cargo e eu aceitei de pronto, de imediato. E aí depois conversando com ele, eu achei melhor até para o melhor andamento da equipe, eu ser o técnico, ser a pessoa que fosse escolher os jogadores, ser a pessoa responsável por montar o time e abrir vaga de capitão, e passei para o Christian Krull. E aí montei o time da seleção carioca, que eu acho que a gente vai dar trabalho aí no próximo BSOP. A gente vai com tudo para esse torneio das federações. Em relação a esse torneio das federações, eu acho que vai ser muito bom para divulgar, porque vai passar em toda a mídia especializada do pôquer, a gente mostrando que pôquer a gente não faz só pelo dinheiro, a gente faz porque gosta, que quer uma coisa realmente, quer a parte esportiva do negócio, entendeu? Acho que vai ser um barato. Ninguém que está nesse torneio, nenhuma das federações está jogando por dinheiro. Eu comecei a jogar pôquer em 2006, eu sou bicampeão estadual em 2009 e 2011, tenho mesa final de BSOP, entrei em TM no Main Event do WSOP, terceira faixa de premiação, assim, foram vários torneios assim, que foram marcantes para mim, mas um específico foi o meu primeiro título estadual, assim, porque na última etapa eu precisava cravar o torneio e fui lá e cravei, entendeu? Então foi uma coisa que dentro do regulamento que precisava ser feito, eu fui lá e busquei. E um outro torneio que não necessariamente não tem a ver com premiação, não tem a ver com dinheiro, que às vezes tem algumas coisas que valem mais do que dinheiro, foi um BSOP no Rio de Janeiro, em 2010, quando eu pedi a Patrícia, minha esposa, minha mulher em casamento, que na frente de 500 pessoas ia ser mais difícil dela falar não. E aí a estratégia do jogador de pôquer, eu sabia que não tinha realmente como. Ele foi esperto, né? Não tinha como eu negar o pedido dele na frente de 500 pessoas. Eu queria dizer que eu achei meu único out, minha carta mágica no River. E por isso, queria saber se a Patrícia, que está presente aqui hoje, o pessoal do Rio já conhece. Patrícia, quer casar comigo? Ah, cara, quando eu conheci a Paty, ela não sabia a diferença entre um rei e um valete. Ela não sabia nada. E aí ela foi aprendendo, ela quis aprender, ela pediu para ensinar. E aí foi jogando os torneios nos clubes, também foi ganhando, foi aprendendo. Fui me apaixonando pelo esporte, né? Porque fui vendo que é um esporte da mente, né, que envolve psicologia, que envolve o conhecimento do ser humano, e eu gosto muito disso. Então eu fui me apaixonando pelo esporte também. E hoje ele faz parte da sua vida? E hoje faz parte da minha vida, com certeza. Eu levo muita coisa que eu aprendi no pôquer para minha vida pessoal. Bom, a Paty está indo agora pela primeira vez como turista para Vegas comigo. Então, aí já viu, né? Eu tô agora na necessidade de forrar uma nota lá em Vegas, porque é para levar essa menina aqui para as compras. Eu vou para gastar. Ele que se prepare. Eu citaria alguns, o Christian Krull, o CK, que para mim foi o pioneiro, foi o cara por quem eu comecei a jogar pôquer, foi o cara que me inspirou para me tornar profissional. Então, é o primeiro deles. O Akari, pelo que ele representa hoje, pelo caráter que ele tem, pela pessoa que ele é, sabe, pelo carisma, por tudo que ele representa hoje para o pôquer do Brasil.
e os meus amigos pessoais que estão comigo lá toda semana jogando, Nicolau Villa-Lobos, Renato Miranda, que são pessoas geniais no meio do pôquer, apesar o Nicolau está despontando agora para o Brasil, a maior premiação online da história de um brasileiro, sabe? O que ele tem feito nos últimos 2 anos. Então são pessoas assim que eu respeito muito, todas elas. Ele é meu maior ídolo, com certeza, mas no meio do pôquer, com certeza o Nicolau, que eu vi crescer, né, é o nosso amigo pessoal, e esse crescimento todo dele, a história que ele está fazendo no mundo do pôquer é demais. A escola do pôquer começou, porque como eu sempre fui a parte educativa do esporte, né, então o pessoal sempre falava, Mávica, ensina isso, ensina aquilo. Eu sempre era muito requisitado nos fóruns, nos clubes, o pessoal sempre vinha falar comigo, e aí teve a ideia, por que a gente não monta uma escola, faz um time, monta uma escola, um time para promover essa escola, e a gente dá aulas semanais. Então, fora aula particular, fora coach, essas coisas, a gente resolveu montar uma escola que a gente vai lá dar uma aula semanal para quem quiser aparecer, a gente dá uma aula para o time, e quem quiser aparecer vai lá, paga uma taxa de inscrição e assiste a aula por essa taxa de inscrição. E o negócio tem dado certo, sabe? O nosso time tem conseguido bons resultados no campeonato estadual, o Leandro cravou a última etapa do estadual, então está sendo bem legal. A gente está sempre aberto a espalhar o pôquer, a divulgar mesmo, porque pra gente é interessante que as pessoas saibam jogar, pra gente é interessante que quanto melhor as pessoas saibam, mais forte é o nosso esporte. Essa foi a nossa conversa com o Mávica e eu vou dar uma dica para vocês. Está acontecendo nesse final de semana mais um LAPT, o Latin American Poker Tour, lá em Medellín, na Colômbia. Se você quiser assistir ao vivo todos os dias e noites, é só entrar no www.tvpokerpro.com e conferir as notícias diárias no Super Poker também. Então, antes de ir embora, a gente vai falar sobre o boné. Quem quiser, mais uma chance aí de ganhar esse boné all-in feito pela River Style. É só dizer o nome do jogador brasileiro que foi o melhor resultado na World Series of Poker do ano passado, em 2012. A dica é que ele ficou em 2º lugar num torneio de No Limit Hold'em. Qual o nome desse jogador brasileiro? É só mandar para alvivo@bandesportes.com.br ou entrar no site do Band Esportes, em contato Fale Conosco, preencher os seus dados e enviar a resposta. Dessa vez a gente vai ficando por aqui, voltamos semana que vem com mais Super Poker aqui no Band Esportes. Até lá!